sejam todos bem-vindos a esse espaço. Eu sou Simone Mugnaini, responsável pelo estúdio Hatha Yoga em Curitiba. Sou professora também, junto com a Cris, junto com a Carol e a Pri, que não pôde estar hoje com a gente, porque ela está fazendo curso. Sobre o estúdio Hatha Yoga, a gente tem 3 anos, vamos completar em maio 3 anos. E ele nasceu com uma proposta tão bacana de trazer yoga de uma forma personalizada, de uma forma carinhosa, aconchegante. E aí estamos nós, né, passando por esse desafio. E um desafio que foi grande, mas que a gente está conseguindo driblar bem, né? Eu só tenho a agradecer a essa arte milenar do yoga por trazer para a gente tanto fortalecimento, tanto benefício, tanto com respiração, fortalecimento do corpo físico, do nosso mental. Então, todos os benefícios que a gente tem dessa arte, a gente tenta trazer de uma forma que abranja todos os alunos em todas as fases em que ele se encontra, seja na fase iniciante, seja intermediário ou seja avançado. A gente procura atender a todos de uma forma bem carinhosa e com bastante cuidado, né? A proposta desses encontros, que a gente está querendo trazer, a gente já tinha esse formato presencial no estúdio. E agora a gente sentiu a necessidade de trazer um pouquinho mais de novos conhecimentos para a gente poder trabalhar esses novos conhecimentos e dividir com todo mundo nesse momento em que a gente está em casa, em que a gente precisa desse cuidado, né? Então, a ideia é trazer profissionais, como eu comentei no nosso grupo, é trazer profissionais de todas as áreas que estejam conectados com essa nossa busca nesse momento, né? E o tema desse encontro, então, foi a importância da respiração em momentos de incertezas, de insegurança. E aí, não podia deixar de convidar o nosso amigo, Dr. Guilherme, uma pessoa super especial. Seja bem-vindo, Guilherme. Eu vou apresentar o Guilherme, ele é natural de Pato Branco, eu não sabia. Que bacana. Ele é formado em medicina pela PUC do Paraná. Ele atua como especialista hoje em neurologia no Evangélico e medicina de emergência na UPA do Afonso Pena. O Guilherme também é instrutor de yoga e formado pela Unipaz. Seja bem-vindo, Guilherme. Oi, tudo bem? Gostaria de dar um oi aí para todos. Tem gente que eu até consigo reconhecer aqui pelas imagens aqui, gente que fez curso de yoga comigo também. E queria agradecer o convite, né? Eu vi assim, conheci a Simone lá no curso, né? Ela já era uma aluna, acho que ela estava uma turma na frente, e a Priscila também, né? Naquela fase inicial ali que elas estavam pensando em fazer a escola e tudo. E acho que de alguma forma acompanhei, achei muito legal o desenvolvimento que está tendo agora, agregando outras pessoas super legais, né? A Cris, que eu já tive algum contato também, alguma aula, a Carol, que fez o curso, né? Agora é bom que você não precisa nem lembrar nome, né? Você vai passando aqui pro lado e lembra de todo mundo. Legal. Enfim, gostaria de agradecer muito aí o convite e desejar sempre sucesso aí nessa empreitada que sei que vocês fazem com a melhor maneira assim possível, né? Primeira coisa, assim, acho que eu queria contar assim uma espécie de um relato assim pessoal de como está sendo
a quarentena e tudo isso, porque acho que isso vai me levar a fazer um link depois aqui com a questão do yoga, né? Eu comecei a ter notícia, assim, dessa questão de uma infecção e coronavírus e alguma coisa vindo da China, era ali virando 2020, né? E acho que todo mundo que ouvia falava, beleza, não vai chegar aqui, né? Vai ser que nem as outras que ocorreram, vai ser que nem a SARS ou que nem a MERS, e vai ficar contido por lá e a gente vai depois ler alguns artigos e ver o que aconteceu, né? Daí a coisa veio vindo, né? Daí já era janeiro, começou a vir, daí tinha alguns colegas que diziam, a gente tem que testar todo mundo que vem do aeroporto, meu Deus, não sei o quê. Só que aí na maioria dizia, não vai acontecer nada, isso aí é um exagero, meu Deus do céu, não tem nada, né? E a coisa veio vindo, a notícia sempre veio muito precocemente antes da realidade, né? Um adiantamento, assim, que acho que a gente não teve para fazer um comparativo precoce com H1N1, né, por exemplo, que tinha todo esse pavor, mas acho que ninguém tinha celular, ou se tinha, não usava tanto. Então a gente não viveu esse momento em períodos anteriores da mesma forma. Isso sem contar se for comparar com coisas mais distantes, né, como a gripe espanhola, que aí sim, realmente a tecnologia funcionava de outra maneira, né? E conforme a coisa veio vindo, a ansiedade só crescia, né? Nossa, eu chegava no trabalho, como trabalho em emergência, geralmente fica o médico que estava no plantão anterior, ele vai lá e passa os casos para mim, né? E era aquela passagem de plantão que demorava 15, 20 minutos, virava 1 hora, mas era meia hora de desespero, né? Conversar e falar, meu Deus, o que vai acontecer? Não vai... E a coisa foi subindo até atingir um pico ali da ansiedade, que acho que foi o topo, assim. Acho que eu chegava no trabalho, todo mundo desesperado, eu estava ficando preocupado também, até que, não sei, aconteceu, eu acho que o eclipse, assim, porque depois de atingir esse ápice, assim, quase que todo mundo entrou numa espécie de uma ressonância que, assim, é hoje, né? A gente tem o hoje tá assim ou tá assado, mas é o hoje. Então, a gente vence o dia de hoje, trabalha no dia de hoje e, quiçá, a hora, o minuto e aquele segundo, né? E depois que... Eu acho que foi quase um salto coletivo, assim, essa situação, porque tava cada vez que eu chegava esse nervosismo, e eu até tentava, sim, mesmo praticando respiração e tudo mais, vem aquela sensação, mas quando você atingiu esse pico, assim, de sensação de estresse máximo, nossa, todo mundo caiu nessa bem. A gente não sabe o que vai acontecer de fato, mas não adianta também pensar muito no futuro, porque o que a gente sempre tem, o que sempre foi um presente, é um presente, né? E acho que essa percepção, assim, mais do que tudo, foi o que tem me ajudado, tem ajudado todo mundo, assim, que está trabalhando nos lugares que eu trabalho, né, nas UPAs, principalmente ali que acaba recebendo esses casos. Acho que tem sido a principal lição, assim, que é uma coisa que, sei lá, a gente lê, pratica, mas tem lições, assim, que a vida dá uma na cara, assim, para relembrar, né? O yoga fala muito disso, né? De viver o presente. Eu vou esperar um pouquinho, acho que tá com... Tá dando para ouvir bem? Então, ver assim viver esse presente cada vez mais presente, cada vez desse período, né? Não é só o fato também, acho que das condições relacionadas à pandemia que trazem também essa sensação, porque eu acho que a mudança que a gente está passando mostra que a realidade realmente vai mudar, né? O ensino em casa é cada vez mais real, o trabalho remoto é cada vez mais real. Claro, tem coisas que não vão ser iguais quando feitas por esses meios, mas tem muitas que mudam muito pouco.
E tem outras que vão mudar, mesmo que mude, né? Mesmo que perca um pouco da qualidade, ainda assim vai mudar. E acho que isso também catalisa um pouco dessa experiência de estar passando pela mudança, né? Que é também um outro aspecto central assim que a gente pratica no yoga, né? Entender, sentir, perceber a impermanência. E está sendo assim, se fosse um jogo, realmente é o chefão, assim, né? A fase em que isso se torna mais notório para a gente. E não sei se alguém já conhece o livro do Yuval Noah Harari. Ele tem 3 livros bem interessantes. Eu acho que o mais popular ficou como o Sapiens, né? Mas ele também publicou acho que o último que ele lançou foi o 21 lições para o século 21. E ele é um pensador assim um pouco até mais catastrófico em algumas partes do livro, mas na última parte do livro ele comenta assim, ele tem um capítulo sobre meditação. Depois de falar como o trabalho pode mudar, como a tecnologia pode substituir X e Y, como tudo pode mudar, ele fala que esse acaba sendo assim o espaço até para ele, de que ele pode sentar e saber que aquilo sempre vai está fixo, né? É um lugar que ele pode se sentar, ficar tranquilo e saber que ele sempre vai ter a meditação para fazer de manhã e observar a mente, né? E daí que vem também uma questão engraçada, né? Porque ao mesmo tempo que tudo está mudando, ao mesmo tempo a gente continua com as mesmas coisas de sempre, né? É aquela ansiedade de sempre, que a gente sempre direcionou para alguma coisa. Os cuidados que a gente tem que ter com a saúde não mudaram, assim. O vírus existe até há muito tempo, a família do coronavírus, né? Mas se for parar para pensar o que a gente pode fazer para tratar ele, assim, como prevenção, claro, a gente está escutando muita coisa sobre hidroxicloroquina, azitromicina, Remdesivir, heparina, né? Milhões de coisas que até no momento a própria classe médica não tem um consenso, né? Mas partindo do princípio de população, pouca coisa mudou, né? A gente ainda continua tendo que cuidar da saúde, dormir bem, fazer atividade física, praticar respiração, tudo isso continua como uma constante, né? Apesar de toda essa mudança, a gente ainda continua um animal biológico que precisa satisfazer algumas necessidades básicas e dentro dessas necessidades tem algumas que podem atuar em mais de um quesito, né? Como eu vejo assim a respiração, né? Que tem a capacidade tanto de ampliar a nossa dinâmica, né? Respiratória, né? Porque a gente no geral não usa um potencial completo da respiração como um todo e nem precisaria usar sempre, né? Mas saber como a gente pode alcançar todo esse limiar. Tem uma coisa que eu falava nos cursos presenciais, porque dava para experimentar. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir falar da pronação do paciente quando ele vai para o hospital. Alguém ouviu falar? Pode levantar a mão que eu vejo daí. Não? Basicamente, a pronação é quando você pega a pessoa, ela está de barriga para cima, e você inverte a pessoa de barriga para baixo, para que você consiga ventilar melhor algumas regiões e perfundir melhor algumas regiões, para que você utilize o pulmão de maneira completa, né? Tanto que eu comentava que eu gostava de ensinar respiração com o paciente, com a pessoa deitada, porque assim deitada, só de estar deitada você já perfunde um pouco melhor o pulmão. Se deitado com barriga para baixo, melhor ainda, mas não ia ser confortável, né? Ficar com a cabeça encostada no chão. Mas, então é um exemplo para dizer que coisa simples, né? Virar para baixo. Isso não envolve ventilação mecânica, isso não envolve nada, assim. É pegar a pessoa e virar com a barriga para baixo. Só. Sem técnica, sem nada, só virar. Só isso a gente amplifica muito a capacidade ventilatória. No passado, só se pronava o paciente, só se virava de barriga para baixo quando ele já estava entubado, grave e tal, e a gente já está revendo essa questão que talvez um paciente moderado, que nem precisa usar o oxigênio nasal, nada assim, se beneficiaria dessas mudanças de posição, né? Então eu me pergunto, assim, quanto a gente ainda pode fazer com coisas tão simples e mudar a nossa capacidade ventilatória só com isso. E eu acho, assim, que uma das
são coisas até que são já comprovadas, né? Que podem beneficiar essa prática da respiração completa, né? Tanto que os dois problemas principais, assim, do coronavírus em saúde primeiro, a pessoa ter uma capacidade ventilatória baixa. Isso é um fumante, a pessoa já tem alguma doença pulmonar, das diversos tipos que podem ter, ou tem uma idade um pouco mais avançada e a gente tem uma perda gradual com a idade que pode ser recuperada. E o outro problema é uma resposta inflamatória um pouco mais intensa. Tanto que por isso a gente vê assim adultos jovens e idosos, né, sofrendo mais com essa condição. As crianças acabam ilesas porque elas, uma ou outra, né, claro, vão ter exemplos para dizer contra a regra, né, mas elas acabam saindo bem porque elas têm uma capacidade ventilatória toda preservada e uma resposta inflamatória mais baixa, né? Então, basicamente, tem duas coisas, se for analisar bem, que podem ser feitas. Você, de alguma maneira, tentar ampliar essa capacidade ventilatória. A gente até pode praticar alguns pranayamas aqui para relembrar, alguns especialmente que têm um efeito mais calmante. E uma outra coisa é pensar que o sistema imunológico ele não é uma coisa assim, eu quero o melhor sistema imunológico do mundo ou eu quero o pior do mundo. Tudo é balanço, né? Então, isso é muito interessante. As pessoas que são imunossuprimidas, às vezes são portadoras do HIV, têm um câncer fazendo quimioterapia, realmente elas têm uma predisposição maior. Mas aquela pessoa que combate, às vezes, muito bem, tem uma imunidade muito elevada, aquela pessoa que tem alergias, que responde a tudo, essa pessoa também não tem um desfecho tão legal. Então, como é que a gente começa a nivelar isso? Claro, tem que ter o cuidado, tem que usar máscara, mas uma alimentação que seja anti-inflamatória, né? Então, são coisas que são de sempre, né? Ingerir bastante fruta cítrica, abacate, ovo, assim, eu acho que esses três, assim, para lembrar bem, assim, reforçar essa questão da fruta cítrica e gorduras boas, assim, daí foca no abacate, no ovo, são coisas que permanecem, porque você realmente consegue modular o teu sistema imunológico, e são coisas que eu até prefiro mais do que quando a pessoa compra o ômega 3, porque o ômega 3 fica exposto à luz, às vezes não dá para saber a procedência. Acho que focando em ingerir ali umas duas frutas cítricas, assim, todo dia, uma bergamota, uma laranja, e de manhã, ali no café da manhã, ou come 2 ovos ou metade do abacate, sabe? São coisas simples que já dão conta ali de dar uma ajuda. Claro que entra isso num pilar dentro de vários outros, né? E a outra acaba sendo a prática da respiração. Eu acho que antes de até entrar no mérito de alguma prática, de técnica, eu queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta de qualquer gênero aí relacionado a essas questões assim, preliminares sobre coronavírus, prevenção. Cara. Tem uma pergunta aqui, Guilherme, só um minutinho aqui. Só um segundinho. Algumas pessoas, diante do tema, acabaram nos apresentando algumas perguntas antecipadas. Eu vou pegar uma delas só que tem a ver com o que você falou. Aquela capacidade de, não digo hiperventilar, mas de aumentar a capacidade respiratória, ela contribui de que forma nessa época aí de pandemia, nessa época de vírus? De que forma que essa hiperventilação ela pode contribuir com a nossa qualidade respiratória? Todos os nossos órgãos, eles funcionam assim com uma reserva, né? Uma reserva fisiológica. Então, a gente usa só um tanto do rim, a gente usa só um tanto do pulmão, a gente usa só um tanto do coração. Não é que eles ficam ali de reserva, né? Eles funcionam como um todo, mas com uma capacidade limitada, né? E aí essa capacidade vai sendo diminuída com o tempo, mas a gente trabalha com muita reserva, né? Mesmo o paciente idoso ainda tem alguma dessa reserva. E daí, imagine o seguinte, né? A gente tem o nosso pulmão lá 100% funcionante, né? Disponível, né?
e você faz uma infecção. E essa infecção acomete metade do seu pulmão. Claro que não vai ser metade um inteiro, mas metade dele como um todo. Você ainda tem a metade para eliminar o gás carbônico e captar o oxigênio. Então você ainda tem uma reserva funcional, tanto daquele órgão disponível para fazer essas atividades. Agora, imagine que você fumou bastante, teve um trauma, e esse trauma acabou perfurando o teu pulmão e teve que tirar o pulmão fora. E aí você fez essa pneumonia. E daí essa pneumonia cometeu metade, só que você já tem metade. Então é nesse ponto, é você ampliar a tua faixa de tolerância ao estresse. Se você consegue ter uma ventilação mais ampla, então você pega uma ventilação, por exemplo, de um atleta, ele pode, por minuto, respirar assim, quantidades quase o dobro de uma pessoa normal, pela preparação da caixa torácica, né? Geralmente o nosso volume corrente, né, que é o volume que a gente só puxa e solta em cada respiração, flutua ali entre 400 e 500 ml. Mas você pega assim, eu lembro de um nome assim que era capitão da Copa, que era famoso assim. Putz, você lembra aí, Alessandro, como é que era o capitão da Copa de 2002 quando ganhou? O Google lembra aqui, eu já vejo aqui. Eu sei que esse cara, ele tinha a capacidade ventilatória de 700 ml por minuto em cada puxada, era 700, 800. Basicamente, o cara era um cavalo, assim, respirando, né? Então, é nesse ponto que a gente ganha, Cafu, né? Guilherme, é o Cafu. O Cafu, exatamente o Cafu. O Cafu é uma das capacidades respiratórias mais elevadas que tem, assim, é nível Michael Phelps, assim, cara. Hoje, claro, já envelheceu um pouco, mas deve estar ainda nesse patamar. Então, é nisso que a gente ganha capacidade de... Agora, se a pergunta era mais voltada assim, para questões de ansiedade, assim, não sei se era isso a temática, a respiração ela tem um efeito relaxante na gente na medida em que você altera a relação entre a inspiração e a expiração. Durante a expiração, o nosso tônus parasimpático, né, que é uma parte do sistema nervoso que tem a função de causar relaxamento, causar sono, ele é amplificado. Então, se você faz respirações em que a tua inspiração permanece no mesmo tanto, mas você exala lentamente, isso reduz a tua disparo de ansiedade, a tua sensação de tremor, palpitação, seja o que estiver ocorrendo, né? Então, a respiração ela tem esses dois papéis, ampliar nossa capacidade vital e, do outro lado, a gente causar um aumento do tônus parasimpático quando a expiração é mais lenta. Não sei se eu respondi a pergunta, se tem alguma coisa nessa. Posso aproveitar o gancho? Claro. Então, nesse sentido, para trabalhar essa expansão de capacidade respiratória, o foco de uma respiração seria a exalação mais lenta, sem pausas, mas mais lenta, ou talvez uma expiração em tempos, né? Como se eu quebrasse blocos. Vou soltar o ar em 3 blocos, para fazer esse estímulo, para gerar esse tônus que você falou, que você comentou. Qual que é a dica que você daria, então, para melhorar essa capacidade respiratória? Pensando assim, bem numa respiração simples que eu posso fazer na minha casa. Para ampliar a respiração como um todo, eu acho que ainda acaba tendo que ser um mix de técnicas, né? Acho que treinar ela parcelada, né? Treinar a respiração abdominal, torácica, respiração alta em separado. Depois aliar ela, fazer ela os 3, né? Os 3 em conjunto. E esse trabalho de focar na exalação mais lenta, ele é útil quando se trata de melhorar assim, o quesito mental. Só que o que acaba sendo o problema? Você pega, vai iniciar a aula lá e o teu aluno chega super ansioso, não consegue nem prestar atenção, não consegue nem focar. Então, eu acho que nesse início de aula, acaba sendo bem interessante começar com essas exalações longas. E acho que dá para você...
eu pelo menos gosto assim, né? Minha preferência, isso varia, né? Mas começar com uma exalação, com essas exalações vocais, com letras, né, no processo, que facilitam que a exalação naturalmente se prolongue. Quando você sente assim que a pessoa já deu uma acalmada, já entrou ali, essa ideia de você soltar pausado é bem interessante, porque funciona como uma espécie de um alongamento, né? Isso que você sugeriu, né? De pegar, puxar tudo, mas daí solta cadenciado, né? Faz 3 pausas, por exemplo, é uma ótima forma, né? Então, eu faria essa exalação cantada, né? Então faz lá, soltando, depois puxa, exala em 3 tempos, e daí depois tenta ensinar a técnica da respiração completa, né? Com a pessoa já feito esse alongamento, né? Do aparelho respiratório, já prolongada a expiração e já mais centrada na prática, né? Até porque um grande problema também dessa prática em casa é que você não cria um vínculo mental, né? Então você está ali o dia inteiro no teu quarto, trabalhando, e vai lá e faz um café e não sei o que, de repente yoga. Pô, não é assim que a gente fazia, né? A gente pegava o carro, ia de a pé, a bicicleta, tudo isso já vai, beleza, já vai vir aquela sensação boa, tudo vai acontecer. E isso, pô, querendo ou não, é muito importante, né? Claro, se alguém consegue, às vezes, em casa, ter um espaço diferente para condicionar a mente que, quando eu vou para lá, eu já sei que vai ser o meu momento. Isso tudo facilita, né? Mas a gente sabe que chegar lá e ter o chazinho da Simone, tudo isso aí conta muitos pontos. Pessoal, vocês podem interagir à vontade com o Guilherme, fazer perguntas a qualquer momento. Basta desapertar o mute da telinha de vocês. Fiquem à vontade. Guilherme, enquanto isso, eu vou pedir para a Simone, ela tem algumas perguntas anotadas ali. Ela vai soltar mais uma perguntinha para você, daí você pode dar continuidade daí. Beleza. Então, eu queria saber qual a importância da retenção, numa retenção, por exemplo, com os pulmões cheios, né, numa técnica respiratória para equilibrar o corpo, a mente e o corpo. Qual é a relação da retenção? E daí depois também com os pulmões vazios, né? Essa retenção com os pulmões cheios e a retenção com os pulmões vazios, elas se aplicam igualmente? É bem interessante essa questão, assim, dentro do yoga eles dividem a respiração, né, entre a ins, a ex e dessas retenções, né, que é a kumbhaka e a rechaka, que são essas duas fases, né, de maneira geral, assim, para a gente lembrar bem, as retenções elas têm um efeito tanto de alongamento físico e tudo, mas para a gente fixar é que a retenção que vem, ela potencializa o que você fez antes. Então, se você inspirou e reteve, você vai fixar o benefício da inspiração. Então, é energia, é vontade, é despertar, mais agitação e tudo. E quando você faz a retenção vazia, é o efeito maior da exalação, né? Então, é um pouco mais de sonolência, tranquilidade, redução da ansiedade, frequência respiratória menor. Tudo isso dá para brincar bastante até numa aula, né? Que dá para começar fazendo momentos em que a inspiração é mais longa e retém, né? Então, sei lá, faz um guerreiro, né? Que você puxa e retém lá no alto, no começo da aula, e ali pelo meio começa a inverter, né? E vai trazendo essa paz para o fim, né? A não ser que a pessoa vá trabalhar depois, né? Dá para fazer até o contrário, para ir bem animada. Legal, obrigada. Tenho mais uma aqui. Uma respiração mais profunda e prolongada, ela interfere na qualidade da troca gasosa? Em princípio, em situação fisiológica, assim, que a gente está vivendo no dia a dia, você respirar do jeito que for, você consegue eliminar o suficiente de gás carbônico e pegar o suficiente de oxigênio. Isso a gente consegue mesmo sem técnica nenhuma, porque a respiração tem um controle fisiológico realizado no tronco encefálico. Então, a gente mantém a homeostase mesmo sem usar uma técnica, mas talvez
precisando de mais frequência respiratória, um esforço um pouco maior, uma sensação talvez não tão prazerosa, mas que a gente consegue. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Seria interessante a gente trabalhar essas questões até qual tem bastante agora o Nadi Shodhana, as narinas alternadas, né? Então, essa técnica, ela é usada bastante para trabalhar para aumentar a imunidade, né? Em que sentido isso funciona? A explicação, eu acho que talvez tenha dado uma travada, mas eu entendi que era como funciona o Nadi Shodhana, né? Era isso? Beleza. Uma explicação assim mais para o Nadi Shodhana mais fisiológica, ela assim a gente acaba para explicar ele indo para algum lado mais assim energético assim do yoga, né? Mas o nariz, ele tem um ciclo nasal, né? Então, se você reparar ali, pegar algum momento do teu dia, você vai ver que vai ter sempre uma narina mais fechada e uma mais aberta. Isso faz parte do normal, porque a gente precisa regenerar, né? Então, a gente sempre fica alternando, geralmente a cada 2 horas. Até se você faz a tua prática sempre no mesmo horário, talvez aconteça de você sempre perceber que é a mesma, né? Mas talvez se você vai lá um dia de manhã e vai praticar, ver que já não é a mesma situação. Mas, em teoria, a gente divide ali os corpos energéticos em vários tipos. Esse corpo físico que a gente vive é um, mas existe um outro que seria mais sutil, que é o Prana Maya Kosha, e nesse corpo sutil circulam os vários caminhos energéticos, né? Os maiores são os chakras, e os menores são que conectam os chakras e geram os caminhos, são os nadis. E os 2 principais nadis circulariam pela região da medula, né? E teriam um dos centros aqui cruzando pelo nariz. Então, um polo ele seria mais de atividade solar, e o outro seria mais lunar, tranquilidade, e você poderia fazer de alguma maneira uma homeostase alternando eles para gerar esse ciclo. Isso a gente repara bem, né? Que depois de fazer a técnica de puxar, manter ali por um tempo, depois soltar pela outra, várias e várias vezes, a gente acaba conseguindo atingir esse grau de similaridade entre os 2 lados. Ele tem essa explicação mais energética do que realmente fisiológica, comprovada médica, mas é uma coisa que, assim, sentindo, é uma coisa bem potente, assim, também. Dá até para a gente fazer uma prática agora. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Acho que não, né? Então tá bom. Pedir para todo mundo então largar aí o que estiver segurando. Oi, Guilherme. Oi. Eu demorei para tirar o meu mute aqui. Trazendo um pouco para o nosso dia a dia, tem aquela brincadeira séria quando a pessoa está nervosa, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Sabe aquela brincadeira de todo mundo rindo, porque todo mundo conhece. Só que vamos trazer um pouco para o dia a dia. Quando a gente se depara com uma pessoa nervosa, aflita, uma situação de acidente, saúde, algum problema iminente, a capacidade de análise, de raciocínio e até de decisão da pessoa fica infinitamente reduzida. Você, como neurologista, e você tem uma condição muito maior de esclarecer isso. Seria devido à oxigenação? A que se deve isso? Você diz o uso dessa metáfora? Não. Até a questão de quando a gente se depara com alguém nervoso, aflito, a primeira coisa que a gente tem como instinto mesmo é pedir para a pessoa se acalmar e respirar fundo. Eu acho que isso é bem instintivo mesmo, né? De alguma maneira a gente sempre soube, né? Que realmente respirar mais profundo, mais tranquilamente, gera essa calma, né? E acho até para pegar esse gancho do cheira a florzinha e só para a velhinha, né? Eu acho que até, como você falou, né? Quando a pessoa está sob situação de estresse, ela baixa a capacidade de raciocínio, né?
mas ela não baixa a capacidade ela não se torna exatamente menos inteligente, né? Ela consegue captar muito bem os fenômenos, né? E eu acho que esse exemplo que você usou é bem interessante, porque ele é um exemplo clássico, assim, de hipnose, né? Então, é muito fácil captar a mensagem do cheira florzinha, aquilo gera um impacto na mente da pessoa muito alto, né? Gerar essa imagem nela, né? Junto da respiração, né? É uma das técnicas, assim, que a gente acaba usando, às vezes, sem saber, acho que... Mas é bem interessante, assim, gerar essa imagem na hora do estresse, né? Eu não tenho muita experiência com hipnoterapia, eu fiz um curso só uma vez, mas é uma coisa, assim, que você vê que funciona, né? Você gerar esse impacto, né? Mas acho que não pedir para a pessoa mudar ainda continua sendo o mesmo mecanismo fisiológico, né? Você pede para a pessoa respirar, ela acaba exalando mais devagar, né? Até porque o choro é muito assim, né? Então, você puxa rápido e solta devagar no choro, né? Então, se a pessoa, quando ela começa a respirar mais calma, muitas vezes vem o choro, né? E o choro ainda potencializa a tranquilidade, né? Porque ele vem nesse puxar rápido e soltar devagar. A gente é cheio de mecanismos de autocontrole, né? Eu acho que entra um pouco nisso, né? Legal, legal. Guilherme, fique à vontade, pode conduzir como você preferir. Beleza, então. Eu vou pedir aí para todo mundo, se estiver segurando alguma coisa, estiver com alguma xícara, comendo pipoca, aí soltar no momento, aí deixar um pouco mais para frente. Se possível, assim, uma postura confortável, não precisa pensar se está ereto, se não está, como é que está, só relaxar, bem, assim, se sentindo bem. Se quiser, até pode sentar agora no sofá, o importante é estar confortável. Daí nessa posição, fechar os olhos, bem tranquilo, se sentir bem, estável. E daqui a gente vai ficar alguns instantes e vai iniciar alguns exercícios respiratórios. A primeira coisa, levar a atenção para a entrada do ar, sem tentar mudar o jeito que você respira, sem tentar puxar mais fundo, mais fraco, apenas perceber como ele entra e sai. Perceba se o ar está quente, se ele é frio. Se ele está úmido ou se ele está seco. Se a sensação é agradável ou se tem algum desconforto. Daqui passe a atenção para a região da traqueia ali, da parte que passa no pescoço. Tente sentir o ar dessa região. Também sem mudar a sensação, apenas percebendo. Agora, sinta a inspiração abrindo o pulmão lá de baixo, projetando o abdômen levemente à frente. Apenas repare, não modifique. Nesse ponto, veja o quanto você pode inspirar um pouquinho mais, sem ir no limite, aos poucos. Inspira. E solta. Num tempo só, não precisa reter ou soltar parcelado. Apenas como uma bexiga cheia que você estoura.
Enche devagar. E solta de uma vez só. Por enquanto, se possível, solta e puxa apenas pelo nariz. Agora intensifique um pouco essa inspiração para que ela chegue no seu limite da puxada do ar, mas ainda soltando de uma vez só, como a bexiga que estoura e esvazia o ar. Daqui aumente a velocidade. Tentando equalizar a inspiração e a expiração no mesmo tempo. Agora inspire e retenha. 1, 2, 3 e solte. Inspira. 1, 2, 3 e solte. Na próxima inspiração, iremos puxar o ar e soltar num A. Inspira. Bem longo. Inspira. Inspira. E solta o ar. Inspira bem fundo. E pode soltar. De uma vez só, assim, bem gostoso. Inspira. Nessa hora, quando a gente está em grupo, geralmente vem muita risada. Então, em separado, não sei se acontece, mas se vier, pode vir daí. Pode inspirar. Guilherme, tá ligado a hora de todo mundo. Beleza. Inspira bem alto e solta o ar longo. Agora vamos
vamos passar para o I. Então a gente inspira e solta só o I. Inspira. Agora voltemos para o ar. Inspira. Agora vamos soltar aquele ar solto, relaxado. Esse eu sou muito grande. Não pensa em fazer nenhuma técnica, apenas puxar fundo e soltar bem fundo. Pode até seguir o movimento no corpo, assim, de soltar um pouco. Então, inspira. Agora volta a respirar normal. Fecha os olhos, postura tranquila, relaxada. Volta a prestar atenção na entrada do ar pelo nariz. Sente a língua dentro da boca. Pode bocejar se vier à vontade. E pode abrir os olhos suavemente. Espreguiça bem. Pode abrir os olhos. Para encerrar, então, que a gente já está ali com o horário acabando também, vejam, esse exercício não demorou nem 10 minutos e já dá para sentir alguma coisa assim no corpo, de baixar essa sensação de estar às vezes isolado, de estar se sentindo um pouco mais ansioso, ansiosa. Chega a ser até inacreditável, assim, ser tão simples, né? Dar umas bocejadas, gritar uns e já alguma coisa muda. Queria agradecer ali o convite da Simone novamente, acabou sendo uma prática mais curta, mas acho que dá para passar a ideia de alguma coisa que dá para fazer aí nos próximos tempos. Quem sabe até, não sei se você está deixando aulas gravadas, Simone, de repente até fazer alguma coisa
algum ciclo de respiração, né, curto, para se alguém esquecer. Mas é isso, fico aberto aí a perguntas, agradeço a participação, vi que todo mundo fez aí, participou legal. Isso aí. Vou deixar aberto para quem quiser falar alguma coisa. Agradecer o Guilherme. Muito prazer em revê-lo. Prazer. Eu lembro de você já das últimas, né, Marilise? Participei, sim. Bacana. Muito bom. Posso eu, então, fazer uma última? Aproveitar o gancho? À vontade. À vontade. Muito bom. Você foi falando, né, quando o Alessandro comentou sobre o respirar e trazer uma imagem, né? Como são coisas que se combinam e que se dão tão bem para nos trazer um estado de relaxamento, assim, nos conduzir para uma mente mais leve, né? Quase meditativa. E aí lembrei que tem muitas terapias, né, que aliam a respiração com essas técnicas de visualização. Acho isso muito legal. Acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer bastante em casa, né? E sem pensar muito em técnica, talvez, mas se permitir fluir, né? No contato com a respiração, numa visualização, em algo que seja positivo, né? Cada um sempre tem as suas. Mas depois, no fim, eu lembrei que eu queria te perguntar mais uma coisa. Porque agora também é um período que a gente tem bastante alergia, você comentou, né? As pessoas também têm bastante crise alérgica. E isso traz uma dificuldade de respirar, né, Guilherme? Qual que é a dica para quem tá, assim, nesse momento de... Nossa, tô na crise mesmo da alergia, né? Naquele momento que tá difícil, assim. Que você indica, assim? Como a pessoa pode trabalhar um pouquinho a sua respiração? Porque também isso gera uma ansiedade, né? Começa a tossir, se sente mais a obstrução, né? E dá uma ansiedade, dá uma sensação de, nossa, tô cada vez mais sufocando, né? Como é que a gente poderia trabalhar isso ou sugerir, né? Não sei se uma técnica, mas qual é a tua opinião nesse sentido? Essa questão de realmente, quando a pessoa está com alergia, uma rinite, e ela ter que fazer uma força maior até, né? Porque quando ela está entupida, ela vai respirar, ela tem que fungar mais forte, tem que fazer esse esforço. Isso realmente traz ansiedade, né? Tanto que isso a gente pode até notar, às vezes, a gente fez em um momento I e um outro momento A. Em princípio, salvo exceções, a letra A é mais relaxante que a I, porque a letra A ela dá uma passagem mais fácil para o ar. Então, quando você fala a letra I e depois fala a letra A, você já solta o ar fácil, mas depois na troca você sente essa mudança e isso relaxa mais. E isso acontece também quando a pessoa tem rinite, né? E ela está com o nariz entupido, você limpa o nariz da pessoa de alguma maneira e ela respira melhor. Eu acho que agudamente, assim, a melhor coisa que dá para fazer ainda é a lavagem nasal, assim, quando a pessoa está muito congestionada, pode ser com o Lota, pode ser com uma seringa, pode ser comprando, eu acho que é o jeito mais prático que tem. Hoje eles têm até, parece um desodorante, que você compra de soro fisiológico, você aperta e sai um spray. Tem a versão para adulto e a versão para bebê. Eu já testei as duas e até prefiro a para bebê, porque é um jato mais tranquilo, assim, e lava igual. Então, acho que a lavagem nasal acaba sendo o principal, assim, independente do método que for. Às vezes eu acho meio demorado, assim, ficar montando Lota e tal, e eu acabo, às vezes, usando esses sprays também. Que são só soro fisiológico, né? Não tem nenhuma medicação, não tem nada. E a outra coisa em seguida, assim, tem essas respirações com exalação rápida para limpeza, né? Elas despertam, mas facilitam a limpeza, né? Então, quando você faz e solta rápido, também dá uma facilitada. E aí, por último, né, que às vezes acaba... Eu lembro que quando eu fazia aula de yoga em alguns lugares, assim, às vezes a primeira respiração era o Nadishodana. Pô, aquilo para mim era asfixiante, porque eu ainda tinha muita rinite, daí eu ficava puxando pro nariz, eu
respirava devagar com o bom e depois com o ruim eu já queria voltar para o outro, né? Então, acho que daí o Nadi Shodhana vem com uma terceira parte, né? Ele é a evolução, né? Para quem tem rinite, né? Você conseguir fazer ele é a tua meta, não é o teu tratamento, né? Então, acho que lavagem, essas respirações com exalação rápida e dar uma olhada assim na alimentação, se não tem alguma coisa também que esteja sendo ruim, né? O leite não é uma coisa validada assim pela ciência que dá alergia, mas pessoalmente assim altera bastante para mim e para algumas pessoas, assim, eu já notei relato, mas eu não posso respaldar isso cientificamente, mas observacional tem sido bem claro, assim. Ótimo. É isso Eu gostaria mesmo. de fazer uma pergunta também. Pode falar. Oi, Gui. Então, tudo bem? Tudo. Diante de uma crise de ansiedade, qual seria a melhor técnica de pranayama? Né? A pessoa está tendo uma crise ali comigo. O que eu poderia fazer assim nesse momento para acalmá-la, né? Enfim. Eu acho que, assim, pensando numa crise assim bem aguda mesmo, mas que a pessoa ainda está te escutando, que você consegue conversar, né? Acho que se passa disso, às vezes, talvez até ter que se levar para algum lugar mesmo, né? Mas a maioria das crises não, né? A gente consegue conversar e se for uma pessoa que você conhece e é uma pessoa que, vamos dizer assim, te dá crédito ou tem alguma fidelidade, né? Isso vale para algum parente, para algum aluno, já de longa data. Acho que a história de você criar uma imagem naquele momento ali acaba sendo bem importante, porque nesses momentos de estresse, e não precisa ser só estresse emocional, mas como a dor, né? Quando você baixa esse teu racional e você começa a aceitar esses conselhos práticos e algum tipo de mentalização, você puxa uma velhinha, puxa um não sei o que, tal, mas focar numa exalação longa. Se a pessoa conseguir, assim, o grito às vezes pode incomodar a vizinha, incomodar tudo mais, mas esse soltar o ar da forma que for, do jeito que a pessoa puder, ainda acaba sendo o jeito mais eficiente. Às vezes pode ser, quanto melhor, mais lento, mas mesmo que seja, porque às vezes a crise é tão elevada, que é no grito mesmo, assim, né? A gente vê assim, quando chega alguém surto psicótico gritando, não é assim, dá até para pensar, pô, gritando por quê e tal, né? Mas não esse é o mecanismo de proteção, né? É uma panela de pressão, a gente precisa esvaziar de algum jeito, né? Então, acho que qualquer coisa que faça com que a exalação fique mais longa, qualquer coisa, eu acho que qualquer coisa. Acho que estava no mudo. Obrigada. Ah, tá. Era isso, obrigada. Hamilton. O meu são só aplausos. Muito bom, Guilherme. Excelente conteúdo aí, hein? 100% aplicável. Ah, valeu, obrigado. E essa da crise alérgica, muito legal também. Vou repassar isso aí. Tem um monte de alérgicos na família. Na Curitiba é pré-requisito, né? Tem que ter, né? Exatamente. Eu também lembrei de alguém da família, sabe, Marlise? Muita tosse, né? Fica seco, então começa a tossir, aí fica tudo mais difícil. Isso gera uma ansiedade, né? Então... Você não vai acreditar. Eu comecei a ficar um tanto quanto alérgica depois dos 50. Eu não tinha problemas alérgicos. Agora, não é sempre, mas de vez em quando me... Então, Curitiba é isso mesmo. Se você não vai ser. Dona Marlise, faz pouquinho tempo. Que bom, você é gentil. Faz um bom tempo já. Gui, eu adorei. Foi muito legal. Sabe, para mim, aqui onde eu tô, uma dica que eu achei bem legal, e vou ver se eu acho, é o spray de soro fisiológico. Porque aqui em Malta, ontem, por exemplo, teve um vento que vem do deserto do Saara. E esse vento, eu não sou alérgica, mas a poeira, o pó é muito fino.
e No ar chega seco, a ficar, né? É horrível. E a gente tem dificuldade de inspirar, né? Porque o ar fica... como é que eu vou dizer? Muito pó. Enfim, mas eu achei legal a dica, eu vou ver se eu acho aqui. Né? E vou recomendar. Eu lembro de você também, você conversou com meu amigo que é psicólogo a última vez. Isso mesmo. E agora eu tô aqui, do lado de casa. Tá certo. Então, mas eu achei legal e vou recomendar aqui para o pessoal, porque eu não sei se eu vou achar com facilidade, mas se eu achar eu vou recomendar. Inclusive eu indiquei hoje para o pessoal aqui, explicando o seguinte, é em português, mas faça o exercício, não precisa entender. Tá certo. Tá? Obrigada, viu? Nada. Foi muito bom. Prazer. Muito bom. Legal, Bel, por ter participado desde a nacional. Travou a minha... Travou-se. Repete. Obrigada, Bel, pela presença, nossa correspondente internacional. Né? Eu queria muito agradecer ao Guilherme, foi ótimo. Foi ótima a dica da gente deixar vídeos gravados, né, sobre respiração, a gente vai providenciar isso. Fica à vontade também, se você quiser deixar algum vídeo gravado para a gente, de alguma técnica respiratória. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente vai ter mais, então, desse formato, como eu falei no inío, né? E é isso. Gratidão a todos. Gratidão a vocês. Gratidão. Excelente fim de semana. Para vocês também. Gratidão, meninas. Bom final de semana para vocês. Então, foi ótima. Tchau, pessoal. Excelente sábado. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana para todos. Tchau. Tchau. Tchau.